vara, ela descumpre uma ordem judicial e ela entra no próprio juizado, em outro juizado, e dá andamento à ação. É lógico que essa ação ela é nula de pleno direito desde o seu nascedouro, desde o seu início. Esse processo é o processo que eu estou denominando de Casa dos Horrores. É um processo que não existe. Não existe um processo desta maneira. Além do mais, voltando aqui à suspensão do processo, se existe um processo na 11ª vara, nós temos que a suspensão do processo terá que ser dada, seja porque o juízo está prevento, seja porque houve morte e deveria ter a extinção do feito em julgamento do mérito ou a decretação da prescrição intercorrente, certo? Seja porque o artigo 313 é claro, suspende-se o processo, e aí vamos lá, inciso 5º, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Então o processo está eivado, esse processo é a casa dos horrores. É incrível como a gente precisa hoje de um instituto que seja criado pelo Poder Legislativo que possa fazer com que se pegue um processo desse e se analise com uma simples petição de análise de inspeção judicial e que se possa realmente anular ele de pleno direito, porque é um processo nulo de pleno direito, tamanhas são as ilegalidades perpetradas nesse processo. Por último, não satisfeito com todas essas situações, há simplesmente o morto postulando, há 8 anos um morto postulando, um morto pedindo na justiça, o que vem a caracterizar com a clareza solar, uma clareza nítida, que não resta dúvida de que esse processo tem que ser paralisado, de que esse processo tem que ser nulo de pleno direito, de que esse processo tem que ser, não sei qual a forma, extinto sem julgamento de mérito, de que esse processo tem que ser arguída ou decretada a sua prescrição intercorrente. Há um lapso temporal que a parte não pode cometer uma desídia, não pode cometer uma negligência como essa. E, né, desídia e negligência, eu já estou colocando um termo bem leve para esse crime, não é? Desídia e negligência durante 8 anos, você não pode ter um processo, uma situação vexatória como essa, um morto, um falecido postulando em juízo. Você não pode. Você não pode, nessa situação, colocar a justiça e as partes à mercê dessa desídia. Então, nesse lapso temporal que existe essa desídia, o processo tem que ser extinto sem julgamento mérito, o processo tem que ser decretada sua prescrição intercorrente. Não tem outra saída, porque isso vai gerar precedentes e a justiça ficará realmente sem condições de ter moralidade ou legalidade para se fazer outros processos. Então, esse lapso temporal, desídia, negligência da parte, ela é punida com a perda do direito que tem, porque houve uma desídia. Temos aqui uma decisão também interlocutória, que parece que não foi cumprida. Vamos lá. Aliás, é a mesma, eu vou ler na íntegra, é a mesma decisão. É a mesma decisão do juizado que ele entrou pela primeira vez. Então, eu vou ler vistos, etc. Vindo-me os autos conclusos, essa decisão é belíssima. Esse magistrado faz, e a gente fica feliz quando vê um magistrado que faz seu ofício com maestria, dentro da legalidade, porque o magistrado não está aqui para fazer justiça.
Certo, Coscola? Eu conversando, eu era estagiário ainda, e eu gosto muito dele, mando um abraço para ele. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, que tinha aquela barba enorme, Eros Grau, você lembra aquele ministro? Uma pessoa maravilhosa. E eu tive um contato com ele, fiz algum tipo de relação com ele, mas tive só um contato, que eu era estagiário com ele. Eu era estagiário, eu fui lá e ele me atendeu muito bem, eu era estagiário. E ele me disse uma frase que me marcou até hoje, por esta vida. O delegado de polícia, o juiz de direito, o promotor de justiça, não são justiceiros. Não são justiceiros. Não tem como você exigir de um juiz, de um promotor, de um delegado, de um advogado, que ele faça justiça fora da lei. Justiceiro é aquele que faz justiça fora da lei. Justiça ele faz dentro da lei. Se a lei permite que você faça justiça, muito bem. Se não permite, paciência, né, Coscola? Aí você tem que dizer, olha, as minhas... Aí a função egóica, é o ego. Ele tem que dizer, olha meu amigo, eu só posso ir até aqui. Daqui em diante, a lei não permite. Então, eu sei que muitas vezes pode ser uma injustiça, mas tem que se mudar a lei. Porque se você muda a lei através da sua decisão, você não sendo legislador, está sendo justiceiro. E justiceiro, aí nós vamos viver um país de quê, Coscola? A gente pega em arma, voltamos ao velho oeste, não tem como. É preciso que tenha justiça. Então, não interessa se você acha que é justo ou injusto, o que interessa é que está dentro da lei. Está dentro da lei? Está. Não está, não interessa. Se a lei manda parar o processo, por causa disso, para-se. Ora, e nada mais justo também, você parar um processo, em que a parte, durante 8 anos, postulou por um morto, como vivo estivesse. Um criminalista amigo meu, que eu fiz uma consulta, colega, ele me deu essa colocação muito boa. Eu fiz, conversando com ele, converso com outros advogados, outros colegas, outros juristas, juízes, promotores, estão todos, que eu converso, estão abismados com esse processo. Estou fazendo até um dossiê desse processo. Né? Porque muita gente fala, não quero entrar em política aqui, muita fala processo de Lula, coisa e tal. Se você for olhar o processo de Lula, sem querer comparar, são coisas distintas, mas você vai encontrar também as ilegalidades. Mas vamos para lá, vamos mexer nisso agora não. Que é complexo, aí mexe com paixões políticas, nós não queremos mexer aqui com paixões políticas. Nós estamos aqui para uma conexão conhecimento, que é conhecimento, conhecer. Então, o que acontece? Ele me disse, postulando, movendo a máquina do governo, a máquina estatal, a máquina do poder judiciário, fazendo movimentação da máquina do poder judiciário, gravíssima essa situação. Com o morto, como se vivo estivesse. Ou você esqueceu que a pessoa morreu? Ninguém lhe comunicou que a pessoa morreu? Você não tem contato com a pessoa? Me parece, aí eu não quero entrar em questão familiar, que há um familiar da parte, eu estou evoluindo a coisa porque, não esqueçam, eu estou passando esse programa porque eu vou passar, eu não estudei direito para ver uma ilegalidade dessa. Não, eu não vou admitir. Eu não estudei direito para ver uma ilegalidade dessa. Essa está demais. Você pode engolir algumas coisas, mas essa está demais. Essa passou dos limites. Tudo tem um limite, já dizia minha avó, né? E esse limite foi ultrapassado. Isso aqui eu vou às cortes internacionais. Eu estive em Portugal mostrando isso, e eu faço meu segundo doutorado, e o professor ficou, simplesmente me disse, horrorizado. Por isso que eu criei, no avião eu vim pensando, Casa dos Horrores, processo dos horrores. Esse é o processo dos horrores. Né? Então, voltando aqui, a gente vê que é o seguinte, esses 8 anos que a pessoa passou, 8 anos, não são 8 dias, são 8 anos, postulando em nome de um morto como vivo estivesse. Tem um parente do falecido advogando aqui também. É triste, viu? É triste. E ainda se arvora uma moralidade. Não existe. Houve uma desídia muito grande, houve uma negligência, estou bem leve, negligência estou sendo bem leve. E desídia também estou sendo bem leve. Desídia e negligência estou sendo bem leve. Porque houve realmente uma agressão à moralidade do Poder Judiciário. Agressão à sociedade. Agressão às leis. Então, 8 anos postulando. Um morto como se vivo estivesse. Como se vivo estivesse. Repetindo, como se vivo estivesse. E um parente no meio. Parece que na época era exclusivo advogado. Agora subestabeleceu com reserva para outros advogados, colegas. Situação gravíssima. Situação gravíssima. Essa não dá para segurar. O processo tem que parar, tem que ser extinto em julgamento do mérito.
ou então ocorre a prescrição. Não tem saída. Então vamos ver a sentença belíssima do nosso magistrado do juizado lá há tempos, que ele deu essa decisão e não foi respeitada, hein? Eu nunca vi um país em que tem uma decisão judicial que não é respeitada. Nem se recorreu a essa decisão, nem se respeitou, pelo que me consta, e abriu-se outro processo em outro juizado. É simples, certo? E aí eu não quero entrar em polêmica de política, né? Mas você está aqui e aí vai para plantão, né? Qualquer semelhança é mera coincidência, né, Coscola? Vai para o plantão, já tem outra decisão, vai para o plantão, um negócio assim meio, não vamos entrar nesse médio, porque está tudo errado também nesse outro lado. Não estou aqui para discutir paixões políticas, mas você vê, tem que se respeitar, Coscola. Um país decente tem que se respeitar certas coisas, né? Tem certos limites que tem que ser respeitados. Vamos lá, uma decisão, para que os nossos ouvintes possam ter essa conexão com conhecimento, porque esse é conhecimento, até os alunos de direito, quero agradecer meus alunos de direito que estão ouvindo, que estão gostando, que estão satisfeitos e estão aprendendo com isso aqui, para não fazer essas coisas no futuro. Vamos lá, vistos, meus alunos não vão fazer não, tenho certeza disso. Vistos e etc. Vindo-me, aí essa decisão é belíssima. Então, decisões que são assim, Coscola, de uma beleza, né? De uma maestria, né? A gente fica admirado e fica admirando o magistrado quando age assim, com essa beleza, com essa maestria. Vindo-me os autos conclusos para apreciar e decidir sobre o requerimento de folhas 65 e 66, arguindo a existência de conexão, vamos lá explicar o que é conexão. Conexão é quando existem duas ações que tenham as mesmas partes, o mesmo objeto e a mesma causa de pedido. Vamos tentar tirar essa questão. Objeto que é? Qual é o objeto de uma ação de cobrança? Né? Qual é o objeto da ação de cobrança? Uma dívida. Qual é a causa de pedir? Pagamento daquela obrigação. Ou seja, pagamento em dinheiro. E quais são as partes, João e Pedro? João e Pedro pode estar como autor e réu, réu e autor, não interessa. As partes são as mesmas. Processos, dois processos que têm o mesmo objeto, mesmas partes e mesma causa de pedir, eles são conexos. Para evitar duas decisões conflitantes que geram insegurança jurídica, que nós não podemos ter num país decente, é insegurança jurídica. Certo? Temos que ter segurança jurídica, porque senão ninguém vai para cá. Quem que vem para cá investir? Se eu contar um caso desse aqui, quem que vem para cá? Uma empresa multinacional vem para cá investir, se nós temos insegurança jurídica. Então a questão da justiça e da segurança jurídica é uma questão, Coscola, estudada em todos os países do mundo. Por quê? Porque eles precisam dar a terceiros que venham para cá e a próprio cidadão que quer investir, que quer botar seu dinheiro aqui e quer empregar, quer fazer o país crescer, precisam de segurança jurídica. Então, estudar o direito e segurança jurídica é um estudo que tem em Portugal, você não imagina, eu estive lá, a Argentina aqui perto, é uma coisa séria. Eles pegam os processos, os professores estudam isso e dão pareceres. Existem cortes que analisam, porque se estiver gerando insegurança jurídica para a população, para o cidadão e para terceiros que venham para o país, tem que se modificar, tem que se falar, não tem outro jeito. É uma questão de cidadania. Então, esses dois processos estando conexos, mesmas partes, mesma causa de pedido, mesmo objeto, se o juiz A der ganho de causa para Pedro e o juiz B der ganho de causa para João, o que é que vai gerar? Uma insegurança e um conflito. Qual é a decisão judicial que eu vou cumprir? Se ambos são da justiça. Então, o que é que a lei manda? Quando os processos estão conexos, eles são paralisados e um ente superior, que é o tribunal, em tese, ou os tribunais superiores, não sei, dependendo do caso, pedem para reunir os dois processos. Ou seja, o processo vai ser julgado pelo juiz que primeiro tocou nele. Qual é o primeiro juiz que tocou nele? É o juízo prevento, que a gente já estudou aqui, e a prevenção está no artigo. Qual é o artigo que a gente já estudou aqui, gente? O artigo 59 do CPC. Hoje, a gente já estudou pelo artigo 59 do CPC, que torna o juiz prevento o registro ou a distribuição de petição inicial, torna o juiz prevento. Então, o juiz vai estar prevento. Então, todos os processos que estejam conexos vão para aquele juiz. Para quê? Para que se tenha uma decisão só, que não pode ser 2, 3 decisões. Nós não podemos, é gritante, isso é aviltante, isso é desrespeitoso para com o cidadão, certo? Então, vamos lá, prosseguindo aqui. Então,
arguindo a existência de conexão, e o requerimento de suspensão do presente processo sob a alegação de que o julgamento de mérito desta ação depende do julgamento de outra ação que tramita no juízo, não é mais juizado, da vara civil desta comarca. Esse julgador decide da seguinte forma. Belíssima a sentença dele. Inicialmente, sequer conheça o requerimento intitulado de embargo de declaração. Ele não conhecia o embargo de declaração. Por inexistir previsão legal em razão de não haver sentença prolatada nos presentes autos. Ele não tinha prolatado sentença. Assim, certíssima a situação, a sentença dele. Por outro lado, em relação ao requerimento de suspensão do presente processo, procede, olha só, ele pega um recurso, ele aproveita o conteúdo dos recursos, porque ele vê que tem fundamentação jurídica. É fantástica a decisão desse magistrado. Uma vez que a prova carreada aos autos comprovam que hora acionada ingressou com ação de reconhecimento, a ação declaratória, contra o autor nesse processo em 15/4/2004. Esse processo dos horrores, ele tem 14 anos, né? 2004, em Coscoba, fazer as contas aí. De 2004 até agora, nós temos 14 anos, né, Coscoba? É o processo dos horrores, tem 14 anos. Em 15/4/2004. Teve despacho judicial em 19/4/2004. Certo? Então, pela regra do antigo CPC, ele, 19/4. Enquanto que o autor ingressou com o presente processo em 1º de junho de 2004. Olha quem está prevendo. Está prevendo lá, esse juizado. Em verdade, não tenho a menor dúvida que há prejudicialidade condicionada à decisão de mérito. Fantástica. É uma decisão belíssima. Descumprida, mas é belíssima. Até porque a sentença a ser proferida no juízo da vara civil influi diretamente na decisão de mérito do presente processo. De sorte que entendo que deve-se aguardar o julgamento da ação que corre no juízo, onde se procedeu em primeiro lugar a citação, que no caso foi o juízo da vara civil. Tendo assim inteira aplicação o disposto no artigo antigo, né? Ele está falando antigo porque foi em 2004, 265, inciso 4, letra A do Código de Processo Civil anterior, porque ele foi realizado em 2004. Em face do exposto, determino que o presente processo fique suspenso até o trânsito em julgado da decisão de mérito oriunda da ação declaratória da vara civil, que tramita perante a vara civil. Eu não estou tirando só o número do processo, tirando tudo para que não haja... Estamos fazendo um estudo acadêmico, científico. Restando assim prejudicada a audiência de instrução e julgamento designada. Publique-se e intime-se em 13 de fevereiro de 2004. É simplesmente magistral e fantástica a decisão. É uma decisão belíssima que para qualquer processo. De lá para cá, o cidadão entrou em outro juizado e o processo está correndo até hoje. Veja que esse é o processo verdadeiramente, eu não tenho dúvida do que eu estou falando, esse processo é o processo dos horrores, né? É um processo que lembra a Casa dos Horrores, porque não vai ter jeito para esse processo não, esse processo tem que parar de qualquer maneira. É um absurdo o que está ocorrendo neste processo, é um processo realmente viciado, que nós chamamos de eivado de vícios insanáveis. Não há como sanar esses vícios, a não ser parar esse processo. Então, essa decisão foi feita e no dia 19 de outubro de 2004, há uma intimação aqui de outro juizado para as partes comparecerem. Absurdo dos absurdos dos absurdos. Certo? Absurdo dos absurdos dos absurdos. Nós estamos vivendo aqui um caos. Nós precisamos resolver esse assunto. Voltando aqui, nós estamos aqui. E aí, Coscoba, não tem uma águazinha não pra gente? Acho que tem, né? Bora. Providenciar? Bora no intervalo rapidinho, hipóteses. Bora no intervalo. Então, intervalo de 5 minutinhos, né? Menos, bem menos. 2 minutinhos, pegar essa aguinha e a gente volta para continuar aqui o nosso bate-papo muito importante do programa Conexão Conhecimento. É o nosso programa aqui que nós estamos trabalhando forte nele aqui. Não é isso, Coscoba? Isso aí, Vamos ver se a gente dá
2 minutinhos aí, VaptVupt, para a gente poder tomar essa água aí e retornar ao programa rapidamente, certo? Você acabou de ouvir Conexão Conhecimento com o professor Martinez. Tem como você ir lá rapidinho? Vou pegar uma água, né? Pega lá, senhor. Pega uma água rapidinho aqui, pera. Às 11 da manhã, Deixa eu botar mais leva ao ar o programa Maturidade no Ar. Saúde, bem-estar, cidadania, entrevistas e a sua participação. Maturidade Sabe onde é que no Ar. tem? Água? Sei, vou lá. 11 da manhã, Vou lá agora. apresentação Graça Sena e Wagner Grunwald. E aí, mano, rola um fumido bom aí? Tem sim, ó, chegado. E aí, quando morre nessa parada? Aí morre o pai de família no farol, uma dona de casa na porta do banco, um adolescente na escola, uma criança de bala perdida. Quem financia a violência é o tráfico de drogas. E quem sustenta o tráfico é você. Se você for comprar, lembre-se do preço. Associação Parceria contra Drogas. Rádio Joia. Grupo de apoio à prevenção AIDS. Se você transa todas, transe com camisinha. A AIDS existe, mas nem por isso seu prazer precisa acabar. Seja com ele, ou seja com ela, use sempre camisinha. Viva com prazer, viva o sexo seguro. Capa, um gesto de amor. Sabe aquelas perguntas sobre aquele assunto? Aquilo que todo mundo gosta, ou finge que gosta, ou nem sabe se gosta. Agora está tudo jóia, pois toda quinta, das 20 às 22, iremos ter esse assunto na ponta da língua. Comigo, Aline Souza, um programa interativo com conteúdo ousado, abordado de forma lúdica e divertida. Aguardamos vocês. Venha apimentar suas noites de quinta, na ponta da língua. A sexualidade levada a sério e com conteúdo. Corre minha joia, senão ele vai voltar. Rádio Joia, do jeito que você gosta. Vamos lá rapidinho. Você sabia que ao contratar um serviço não pode ser obrigado a levar outro junto? Por exemplo, se você vai ao salão cortar o cabelo, ninguém pode te obrigar a fazer as unhas também. Do mesmo modo, se você quiser só um serviço de banda larga fixa, a prestadora não pode te obrigar a contratar também TV por assinatura ou telefone fixo. Isso se chama venda casada e é uma prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor e pelas normas da Anatel. Então fique ligado, você tem o direito de contratar internet em banda larga sem TV por assinatura junto. Você pode contratar serviço só de voz no celular sem precisar de pacotes de dados, ou também só TV por assinatura sem ter que pagar pelo telefone. Se a prestadora não oferecer essas opções, é venda casada. E isso é proibido. Quer ver outras dicas? Acesse www.anatel.com. Professor, dá uma fechada nessa porta aí pra mim. Rádio Joia, do jeito que você gosta. É importante que você saiba para onde Fecha essa porta. você gasta com drogas. Uma parte é um traficante em bolsa, outra é para compra de armas e a maior parte vai para suborno e corrupção. Assim é possível entrar com celulares nos presídios. Voltamos aqui ao nosso programa hoje. Não, peraí. Em 2 horas, daqui a pouquinho volta. Dizer obrigado. Comercial. Graças ao Pediu pra eu colocar, tem que colocar aqui. Se você vai comprar, Com certeza. lembre-se do Vou preço. colocar. Tentar cortar mais. Toda quinta, das 10 às 11 da manhã. Aí o senhor fala que o próximo programa é o programa Evolução, tá? Programa Evolução. É, cada um vendendo o outro. Em desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. Programa Evolução. Apresentação: Karina Santos e Gil Porfírio. 92. Bora. Estamos apresentando Conexão. Continuando aqui o nosso programa, nós vamos aqui agradecer mais uma vez ao sindicato dos aposentados, pré-aposentados e pensionistas da UGT, que é a União Geral dos Trabalhadores. Esse sindicato, ele tem feito muito aqui, eu quero agradecer, porque estamos aqui na Rádio Joia, que é dentro da UGT, União Geral dos Trabalhadores. E agradecer também ao Sindicato dos Técnicos de Enfermagens do Estado da Bahia,
e dizer que todo sindicato da UGT queira fazer o convênio conosco de orientação jurídica e do Centro Doutrinário de Consciência Cósmica, nós estamos aqui às ordens. O Centro Doutrinário de Consciência Cósmica trabalha com constelação familiar, trabalhamos com terapia mindfulness para equilibrar as pessoas, tirar o estresse, depressão, trabalhamos com a meditação, trabalhamos com a grupoterapia, com a psicanálise, com o coach psicanalítico, que é uma coisa muito interessante, que muda a maneira de você agir, se comportar na vida. Então, esses trabalhos que nós estamos fazendo, é um trabalho todas as sextas-feiras em Vila do Atlântico, é o Centro Doutrinário de Consciência Cósmica. Ligue para a gente para marcar a sua hora, porque nós estamos realmente com a agenda lotada. Quem pode participar? Todos os filiados, né, da UGT, dos sindicatos, podem firmar convênio com a gente, ou então que você tenha uma filiação ao sindicato que seja da UGT também pode vir, não tem problema, com seus familiares, todos os seus familiares. Também da Associação dos Policiais Militares e Bombeiros do Estado da Bahia. Tanto na ativa, nós temos uma filiação especial, quanto na reserva. Podem ir toda sexta-feira para o Centro Doutrinário de Consciência Cósmica. O Centro de Doutrinário de Consciência Cósmica, ele trabalha muito forte a questão da sua saúde mental. Então, o senhor e a senhora e seus familiares têm uma equipe multidisciplinar, coach psicanalítico, psicanálise, terapia de constelação familiar, terapia mindfulness, enfim, todos os tipos de terapias, no sentido de que o senhor e a senhora tenham sua saúde garantida, sua saúde mental garantida. É muito importante que vocês tenham essa saúde mental, e principalmente o policial militar. Então, ligue e marque a gente sua hora, 719-9103-0089, 719-9103-0089, 719-9103-0089. Ligue e participe do nosso Centro Doutrinário de Consciência Cósmica, todas as sextas-feiras, das 15 às 19. Ligue para agendar o seu horário, ou então anote o nosso e-mail, tudo por extenso e minúsculo, professor, PROFESSOR, doutor, DOUTOR, Martinez com EZ, @hotmail.com. Ou então a mesma coisa, @gmail.com. Professor, PROFESSOR, doutor, DOUTOR, Martinez EZ, @gmail.com. Ou professor, doutor, Martinez, @hotmail.com. Participe e mande seu e-mail, ou então mande o telefone, que é Zap, 71 é Zap. É mais fácil o atendimento por Zap. Rapidamente a gente responde. 719-9103-0089. 719-9103-0089. Temos uma equipe multidisciplinar, é uma clínica social. Participe conosco, venha participar, venha fazer seu coach psicanalítico, venha fazer sua psicanálise, venha fazer sua terapia de constelação familiar, certo? Ou a sua terapia mindfulness, dentro do nosso sistema, que pode ser individualizado e pode ser também de grupo ou terapia. Venha participar conosco, não perca essa oportunidade. Policiais militares e seus familiares, certo? Dentro da Associação dos Policiais Militares do Estado da Bahia, reservistas, Associação dos Reservistas, tanto bombeiros como policiais militares, e agora com a filiação especial para o policial militar da ativa e seus familiares também. Venha participar conosco, venha trabalhar conosco nesse sentido de melhorar a sua saúde mental e a saúde mental dos seus familiares. Das 15 até as 19, no Centro Doutrinário de Consciência Cósmica. Centro Doutrinário de Consciência Cósmica. Sua saúde mental em primeiro lugar. É muito importante você estar bem consigo mesmo, bem com a sua saúde mental. 71 é Zap, mais fácil é o Zap. 719-9103-0089. 719-9103-0089. 719-9103-0089. Não perca, 719-9103-0089. 71, Salvador, 99103-0089. Participe e do Centro Doutrinário de Consciência Cósmica. Toda sexta-feira, das 15 às 19, as grupoterapias. E, fora isso, as terapias
com equipe multidisciplinar. Terapia mindfulness, terapia de constelação familiar, coach psicanalítico, enfim, meditação. Venha trabalhar conosco, venha se sentir melhor, sentir a sua saúde mental melhor. É muito importante para a sociedade que todos estejamos bem, física e mentalmente, corpo e mente unidos. Participe também das nossas orientações jurídicas. As nossas orientações jurídicas dentro da Associação dos Policiais Militares do Estado da Bahia, reservistas, né? E também os da Ativa, está sendo realizada toda terça-feira. Então, toda terça-feira, das 9 às 12. Toda terça-feira, das 9 às 12, no edifício Lar Brás. Edifício Lar Brás, sala 603. No comércio, ali na Avenida Estados Unidos, defronte à Caixa Econômica Federal. Defronte à Caixa Econômica Federal, edifício Lar Brás, anote aí. Defronte à Caixa Econômica Federal. Defronte à Caixa Econômica Federal, na Avenida Estados Unidos. Edifício Lar Brás, sala 603. Lá nós temos uma orientação jurídica e de mediação de conflitos. Existe uma linha de mediação de conflitos. Se o senhor tem um problema na família, quer mediar, é melhor que levar um processo 14 anos. Então, e nós estamos falando aqui desse processo 14 anos e do morto, né, que a pessoa acaba morrendo e não resolve os problemas. Então é melhor mediar, muito mais prático, muito mais rápido e muito mais eficaz. Então a mediação tem sido aceita pelo Conselho Nacional de Justiça, pelos Tribunais de Justiça do Estado da Bahia. Eu fiz o curso de mediador judicial, um grande abraço a todos aí, os meus professores e ao próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que proporcionou esse curso de forma gratuita. É muito importante que a gente, investindo no processo de mediação, e a gente tem dado retorno, procurando sempre mediar as questões. Então, edifício Lar Brás, ali na Avenida Estados Unidos, logo depois da Caixa Econômica Federal, na entrada nos Estados Unidos, logo depois da Caixa Econômica Federal, edifício do outro lado, Caixa Econômica Federal de um lado, edifício Lar Brás do outro, na Avenida Estados Unidos. Edifício Lar Brás, sala 603, nós estamos lá toda terça-feira, das 9 às 12 horas, para atender o senhor em caso de mediações e uma orientação jurídica que os senhores queiram, certo? O senhor e a senhora que é aposentado, o senhor que é reservista da Polícia Militar ou dos bombeiros, reservista da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, reservistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, podem estar lá conosco no edifício Lar Brás, sala 603, sexto andar, certo? Edifício Lar Brás, sala 603, sexto andar, para fazer mediação de conflitos, para receber orientação jurídica e para que seja encaminhado para o nosso Centro Doutrinário de Consciência Cósmica. Venha trabalhar sua saúde mental, venha trabalhar, se conhecer. Através desse autoconhecimento, o senhor e a senhora melhoram, a sua saúde mental melhora, termina a sua ansiedade, sua depressão e outros transtornos, ansiedade generalizada, enfim, todo tipo de transtorno que possa, disfunção, que possa estar lhe atingindo. É muito importante que o senhor e a senhora possam estar conosco, né, participando desses programas. Então venha trabalhar a sua saúde mental, venha trabalhar conosco a sua saúde mental, venha ficar conosco para que nós possamos lhe ajudar. É uma clínica social com preços acessíveis, principalmente para os policiais militares da reserva, da Associação dos Policiais Militares Reservistas e de Corpo de Bombeiros Reservistas, né? Nós estaremos aqui trabalhando na Associação dos Policiais Militares Reservistas e Corpos de Bombeiros também o pessoal da Ativa. Venha ficar conosco, venha tratar a sua saúde mental, venha melhorar a sua saúde mental. Isso é um programa multidisciplinar que nós estamos trabalhando com esse convênio com uma modalidade de clínica social. Então, o senhor que é policial militar, a senhora que é policial militar, venha trabalhar conosco, seja da reserva, do policial militar ou do bombeiro, ou da Ativa. Venha ficar conosco, nós estamos aqui para ajudar os policiais militares a terem saúde mental, orientação jurídica e mediação. Toda terça-feira, das 9 às 12 horas, nós estaremos lá no edifício Lar Brás, que é a sede da Associação dos Policiais Militares da Reserva. Policiais Militares da Reserva, certo? Policiais Militares da Reserva. Nós estaremos lá, policiais militares e bombeiros da Reserva. Edifício Lar Brás, sexto andar, sala 603, das 9 às 12. O zap, pode mandar um zap direto para mim, que é o
99103-0089. 719-9103-0089. 719-9103-0089. É o nosso zap. E o nosso e-mail, professor Dr. Martinez, com AZ, @hotmail.com. Ou a mesma coisa, tudo minúsculo, professor Dr. Martinez, @gmail.com. Tanto um como o outro são a mesma coisa, professor Dr. Martinez, @gmail.com ou hotmail.com. E nós estamos com o nosso telefone, 719-9103-0089, e a Zap pode receber a sua orientação jurídica e também participar da mediação de conflitos, conhecer, saber o que é a mediação. Venha ficar conosco, venha divulgar junto com os policiais militares do estado da Bahia, policiais da reserva, policiais militares da ativa, seja o policial militar, seja do Corpo de Bombeiros, né? Que é a mesma corporação. E com referência ao Centro Doutrinário de Consciência Cósmica, das 15 às 19 horas, toda sexta-feira, nós estamos atendendo casos de ansiedade, casos de depressão, transtorno do pânico, estresse, o senhor ou seu familiar. Venha participar. Casos de briga de casais, venha fazer sua grupoterapia, venha viver em paz e ter sua saúde mental melhorada. Participe conosco dos nossos convênios. Venha participar, venha estar conosco aqui, nós estamos de braços abertos. Ligue pelo zap 719-9103-0089. Ligue pelo zap 719-9103-0089. Ou professor Dr. Martinez, @hotmail.com, ou professor Dr. Martinez, @gmail.com. Nós estamos às ordens para que os senhores possam vir conosco e resolver todas as suas questões. Participe, venha conosco, estamos aqui às suas ordens. Continuando naquele processo, que nós dedicamos grande parte do programa a esse processo, nós vivemos aqui o processo dos horrores, né? Próprio e parecido com a Casa dos Horrores. Após um ano de suspensão, em tese, um processo, quando há falecimento de uma das partes, repetindo aqui para ficar bem claro, quando há falecimento de uma das partes, artigo 313 do CPC, novo CPC, Código de Processo Civil, suspende-se o processo. Inciso 1, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador. Então, voltando a esse processo, que é o processo dos horrores, que lembra a Casa dos Horrores, porque tem tanta ilegalidade, tanto absurdo jurídico, tanta aberração jurídica que está eivado de vícios insanáveis. Eivados de vícios insanáveis. Então, se a parte que está postulando, que ficou postulando 8 anos, sendo o postulante morto, falecido, o advogado perdeu a capacidade postulatória, perdeu o poder de estar falando em nome do seu constituinte. Então, há neste caso a perda da capacidade postulatória, a perda do poder de estar em juízo e a morte também não funciona, a pessoa não pode postular. Então, o parágrafo 2º, voltando aqui, o artigo 313, inciso 1, parágrafo 2º, diz que não ajuizada a ação de habilitação ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: então, o processo tem que ser suspenso. Não tem como a pessoa morrer e o processo continuar. O processo tem que ser suspenso. Se não for suspenso, os atos serão todos eles nulos de pleno direito. Assim nos diz a decisão tomada pelo ministro Peçanha Martins, ministro da Egrégia Corte do Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial 270-191. Ele diz que a suspensão é automática com a morte ou perda da capacidade processual da pessoa, independente de determinação judicial. Independente de determinação judicial. Eu quero agradecer aqui, muito obrigado, a presença de milhares de pessoas, dentre eles estudantes. Eu fico feliz com a presença de vocês aqui no estúdio,
estudantes, professores, colegas, muito obrigado, que estão nos assistindo ao vivo, que preferem vir ao estúdio. E dizer que o telefone eu tive que desligar. Mas com certeza a Natália já está ligando aqui, está vendo que a caixa de mensagem do Zap está estourada. A caixa de e-mail novamente. Quando tem um programa, Coscova, parece uma coisa incrível. A caixa de e-mail fica lotada, o Zap lotado, eu não tenho mais como atender. Então peço aqui de coração a todos, peço de coração. E tenha um pouco de paciência. Olha o Coscova aí, colocando a produção. Muito obrigado a vocês por essa audiência maravilhosa que o programa está tendo. Eu fico aqui, eu peço aqui a paciência de que nós vamos responder. Quando tem um programa, quinta-feira, eu vou fazer até um prazo aqui. O programa vai ser toda quinta. Até sábado de manhã está tudo respondido. Pode ter mais de 10 mil e-mails, hein? Né, Coscova? Pode ter a quantidade que for, até sábado. Estourado. Estourado. Pode ser até sábado. A Natália Grumbach, que é a nossa assessora, está aqui do meu lado. Eu estou falando com ela, eu gosto muito dela, trabalha comigo, gosto de trabalhar com as pessoas com carinho, porque inclusive estimula a pessoa a trabalhar, ela tem todo o estímulo aqui, é nossa assessora aqui, nosso Coscova, a equipe é de primeira mão, de primeira qualidade. Eu quero dizer a vocês que simplesmente nós vamos responder até sábado, sem dúvida nenhuma, todos os e-mails, todos os apps. Então, um pouco de paciência. A pessoa fica um pouco ansiosa de falar comigo, né, Coscova? Concorda comigo? E aqui eu já estou vendo que na recepção está tocando aí, né? Estou sentindo. E pessoas que vêm pessoalmente falar comigo. Hoje, quem está aqui no estúdio, eu peço um pouco de paciência, todo mundo aqui, que está no estúdio, está no auditório, por favor. Eu peço um pouco de paciência, porque após aqui eu vou fazer uma palestra. Eu peço que eu vou pessoalmente hoje, até meio-dia, eu só tenho até meio-dia. Mas eu vou atender todo mundo que veio pessoalmente, eu vou atender. Não se preocupa, fica tranquilo, porque eu vou atender todo mundo pessoalmente. Então, voltando aqui à decisão do ministro, belíssima decisão do Superior Tribunal de Justiça, e a entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, que independente da determinação judicial, a suspensão é automática do processo. Faleceu a pessoa, independente do juiz determinar, independente do juiz tomar conhecimento, a suspensão é automática. A determinação de um colegiado superior, que é o Superior Tribunal de Justiça. E os fatos que vierem ao conhecimento do julgador posteriormente terão efeito ex-tunc, ou seja, sendo nulos todos os atos praticados nesse lapso temporal. Faleceu em 2010, que é o processo dos horrores. Esse processo nós já chamamos de processo de horrores. Já está sendo divulgado na mídia aí. Eu não posso mais segurar, eu não estou dando nome nem nada, mas nós precisamos fazer com que isso não se repita, e essa parte ela tem que tomar uma sanção. Tem que ter uma sanção. Porque não é possível que tenha tanta, estou falando bem razoável, tanta desídia, tanta negligência que a pessoa tenha com o processo. É negligente demais. 8 anos uma pessoa falecida. Todos os atos de 2010 até 2018 são nulos de pleno direito. Todos os atos de 2010 até 2018 são nulos de pleno direito. Todos os atos de 2010 a 2018 são nulos de pleno direito. Todos os atos de 2010 a 2018 são nulos de pleno direito. Assim decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Só no Brasil é que nós temos nós precisamos ter um conjunto de jurisprudência. Já estamos surgindo, no novo Código de Processo Civil já surge isso. Nós podemos fazer uma reclamação ao STJ ou ao STF, que são o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. Nós podemos fazer reclamações no sentido de que, se for descumprida uma súmula, não precisa ser vinculante, não. Se for descumprida uma súmula, o órgão julgador tem que anular o ato, o órgão superior, seja o Tribunal de Justiça, seja o Superior Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal, tem que anular o ato. Isso em países como Inglaterra, né, como países como os Estados Unidos, que tem essa situação. O superior tem que ter uma hierarquia no Poder Judiciário. E não se pode permitir, porque, na realidade, quando você permite isso, descumprimento de súmula, descumprimento de jurisprudência majoritária, descumprimento, você permite que cada um faça o que queira e fica essa independência funcional. Não é assim. Independência funcional não é isso. Né? Liberdade para julgar não é isso.
Você olha, o jogador olha, tem uma súmula do Supremo, eu tenho que parar. Tem uma decisão de colegiado que seja dominante, aí nós estamos aqui com um certo barulho aqui no estúdio, eu peço ao pessoal que está aqui, que realmente chegou muita gente, e eu vou atender a todo mundo, eu peço um pouco de silêncio para a gente poder continuar, mas com certeza eu fico feliz com a presença cada vez maior de pessoas no estúdio, com a audiência do programa que está muito grande, eu fico muito feliz. Olha, momentos de felicidade, é aquela propaganda, né? Uma calça R$10, um amigo não tem preço, a procura por pessoas que lhe procuram não tem preço, não tem preço que pague isso. Essa felicidade de atender e servir a população, a sociedade, eu fico muito feliz. Então, esse processo ficou 8 anos, um morto postulando. Uma pessoa já falecida, uma pessoa que morreu, no mínimo, na pior das hipóteses, é negligência, é desídia. E como é negligência, é desídia, não há como continuar esse processo. Não há como continuar esse processo. Ele deve ser extinto sem julgamento do mérito. Deve existir a sua extinção sem julgamento do mérito. Não podemos acreditar que esse processo possa ter sua vigência normal, é um descalabro jurídico, é algo que a gente precisa barrar, precisa parar, porque o Poder Judiciário não pode ter essa vergonha, e será uma vergonha nacional e internacional. O país se torna um país sem lei, sem ninguém que possa colocar aqui, porque em nenhum país do mundo você vai dizer que uma pessoa morta postulou 8 anos na justiça e que a parte não foi sancionada, e que a parte, por desídia, por negligência, estou falando na melhor das hipóteses, não extinguiu esse processo em julgamento do mérito, na melhor das hipóteses, porque você pode falar também na hipótese mais grave, que seria o quê? A hipótese mais grave, vamos lá? Estelionato, falsidade ideológica, fraude processual, tentativa de apropriação indébita, enfim, outros crimes podem surgir por aí, não sei, a coisa é muito grave, é gravíssimo, isso é gravíssimo que a pessoa tenha esse poder de fazer isso. Então, o Superior Tribunal de Justiça já foi claro, independentemente de determinação judicial, a suspensão é automática, e se os fatos só vierem ao conhecimento do julgador posteriormente, terá efeito ex-tunc, sendo nulos todos os atos praticados neste liame, nesse sentido, o STJ já anulou, tem que anular todos os atos, não pode ter nenhum ato que possa prevalecer numa situação dessa. Então, após 1 ano de suspensão, porque é o prazo que se estipula aqui, né, o prazo é muito claro, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder a 1 ano, nas hipóteses do inciso 5º, certo? Quando a sentença de mérito, certo? Necessitar, etc, etc. Seria de 1 ano. Então, é razoável o prazo de 1 ano para suspender, mesmo em caso de morte. É plenamente razoável. Então, após 1 ano de suspensão do procedimento executivo, começa automaticamente a correr o prazo de prescrição intercorrente. E a prescrição intercorrente, neste mesmo processo, que é um processo bom para estudo acadêmico, porque é a casa dos horrores. É a casa dos horrores. A casa dos horrores é o processo dos horrores. Porque, vou te falar, viu? Eu nunca vi, nos meus anos de advocacia, um processo eivado de tantos vícios insanáveis. Tantos vícios insanáveis. Suspende-se a execução. Artigo 901, parágrafo 4º. Parágrafo 4º. A concessão do efeito suspensivo aos embargos oferecidos por uns executados suspende a execução, certo? Contra os que não embargaram, quando respectivamente fundado dizer respeito exclusivamente ao embargante. Então nós temos o artigo 901, então, que nos diz que decorrido, parágrafo 2º, decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado bem do executado ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Depois de 1 ano, o juiz vai arquivar. Então,
8 anos postulando em juízo, 8 anos postulando em juízo, 8 anos postulando em juízo, com o réu, com o autor morto, é estelionato, é desídia. Esse processo não pode sobreviver, ele não pode, não há como sobreviver. Logo, o processo deveria ser suspenso desde 2010 a 2011, um ano, quando da morte desse senhor. E passados 5 anos, certo? A partir de 2011, nós temos 12, 13, 14, 15, 16. Em 2016, nós teríamos o quê? Que o processo foi prescrito. Houve a prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente da execução, certo? A prescrição intercorrente pode ser proclamada de ofício, ou seja, pelo próprio juiz, mas se faz necessário em atendimento à exigência constitucional do contraditório, prévio e efetivo, que o juiz, antes de reconhecê-la, deve ouvir as partes em 15 dias. Proclamada a prescrição intercorrente, será extinto o procedimento executivo. Este caso é o caso de prescrição intercorrente. É uma sanção que se pode dar pelo abuso do direito, pela fraude processual. Desse modo, e não havendo a suspensão imediata do processo, para a regularização processual por ausência de comunicação ao juiz, tem-se que todos os atos processuais praticados são nulos. Ou seja, nesse período em que houve falecimento do exequente, o processo é nulo de pleno direito esses 8 anos. 8 anos. Não tem como sair. Entendeu? É nulo de pleno direito. A jurisprudência do Tribunal de São Paulo assim nos fala. Vamos ler um pouquinho a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo. Locação de imóveis, despejo por falta de pagamento com cobrança. Execução, morte do exequente. Suspensão do processo. Efeito ex-tunc. Extinção do mandato. Mandato o que é, gente? Mandato é quando a pessoa está litigando na justiça, está brigando na justiça, e ela entrega uma procuração ao advogado. Isso o advogado recebe uma espécie, recebe um mandato, ou seja, ele passa a ser procurador daquela pessoa, procurador mandatário. Ele passa a representá-la em juízo. E a partir do momento que ele passa a representar em juízo aquela pessoa, ele vai